Estou aqui de novo. Agora, fazendo o prometido que é Vingadores dos Comics. Onde eles chegariam? Será que solaria todo o verso? Ou vão ser parados só pela Liga da Justiça? É isso que vamos ver nesse vídeo agora. Aqui, eu vou contar coisas não canônicas de ambas as editoras. Ou seja, o não escrito os contos estranhos da Marvel e outras coisas. Outra regra também que irei usar é a divisão de hierarquia baseado na mapa canônico deles. Ou seja, a primeira hierarquia é os planetários dos mundos. Depois vêm as esferas dos deuses, ou em seguida as esferas dos monitores e por fim o Overweight. Essas são as 4 principais hierarquias. Também vou considerar um pouco a hierarquia da Marvel, mas irei falar pouco dela porque o foco vai ser mais na de comics que na Marvel. Bom, com o recado dado, vamos ao vídeo. Eu não vou considerar por enquanto a Terra Zero, já que é confirmado que a Terra Zero é um metaverso, ou seja, acima dos multiversos. E é por isso que vocês ver os personagens da Terra Zero, que é a principal batendo de frente com entidades cósmicas. Mas voltando aos planetários dos mundos, por mais de ser a camada mais baixa, ainda é um lugar muito grande, digamos assim. Estes planetas não são simples planetas, mas sim universos. Esses universos são tidos como tendo uma extensão de trilhas de vezes e possivelmente infinitos. Cada planeta segue as teorias das cordas, mas só que diferente da nossa, que diz que os eixos dimensionais são pequenos, porque se eles fossem grandes, iriam consumir o nosso. Portanto, são mencionados um ponto que não permite acessar de maneira fácil a sangria, que depois falarei. Existem linhas do tempo infinitas, como para SAP e tempo que cada linha do tempo do lado tem um tamanho universal, ou seja, infinito. Existem infinitos multiversos, assim, contendo para SAP e o universo que são esses planetas. Lembram que falaria da sangria? Pois é, vamos falar dela. A sangria é tipo o sangue do multiverso, girando entre ele e criando novas estruturas dimensionais, guiando desde o universo até mesmo infinitas narrativas. A sangria para fora do parasalpo e o universo, sendo inacessível para eles. A sangria é tipo o topo na primeira hierarquia, que é os planetários dos mundos, passando dela e da Speed Force que já vou falar. Você já tem poder para destruir o universo que são os planetas. Então, como é que os Vingadores passarão? E eu te respondo pelos feitos de ambos, falando dos mais fortes e poderosos dos Vingadores, como Wanda, Thor, ou que de outros tenham, já superam esse nível. Falando do meu personagem favorito, que é o Thor, só ele já tem totais condições de passar desse nível. O Prasalprio pode destruir o metaverso na Marvel, podendo até mesmo enfrentar Sérgio cujo poder pode destruir o multiverso ou até o universo. Apenas as palavras da realidade, sim, essas palavras minúsculas dão acesso a infinitas histórias com infinitas probabilidades, mostrando que o multiverso contém infinitas narrativas. A Prasalpia de Brasil contém infinitos desses multiversos, com infinitas linhas temporais. Na Marvel, contém infinitas linhas temporais. O multiverso na Marvel tem infinitos ou até transfinitos níveis de existência, mostrando o quão absurdo é o seu multiverso. Ele também tem coisa para se comparar, mas mesmo assim, por apenas o Thor ter mostrando capaz de destruir toda a criação do multiverso, já é o suficiente para ele passar dos planetários dos mundos. Isso que nem falei dos outros, mas isso vou deixar para mais tarde. Bom, tudo isso, vamos para a próxima camada agora. Antes de irmos para os seres das esferas dos deuses e personagens da quinta e sexta dimensão. Aqui começamos a falar dos seres de cada dimensão. Primeiro vamos falar da luta entre Liga da Justiça versus Vingadores. Eu poderia falar dela na camada dos planetários dos mundos, mas resolvi falar dela aqui mesmo, já que os membros da Liga batem de frente com até seres transcendentais. Então bora contextualizar, mas também resumir essa luta, já que se fosse batalha mortal, eu poderia falar mais sobre ela, mas, falando aqui, poucos membros da Liga da Justiça têm feitos comparáveis aos da Marvel. Por exemplo, vou comparar um feito de um personagem esquecido da Marvel com um dos mais fortes membros da Liga da Justiça. Vou comparar o maior feito da Mulher Maravilha com o maior feito do Empyrean na Terra 13.034, que sei que não é canônico da Terra 616. Mas mesmo assim, ainda é um personagem meio pelotier. Voltando para os feitos. O maior feito da Diana é sobreviver à destruição do seu multiverso, enquanto o maior feito do Marcos é também sobreviver à destruição do seu multiverso natal. O da Diana é maior, já que ela restaurou o multiverso apenas batendo os braceletes
mas solemos ter efeitos parecidos e quase comparáveis, mesmo um sendo top tier e outro completamente esquecido. Já mostrou que alguns da Liga da Justiça estão em desvantagens. Claro que temos personagens com feitos equiparável aos Vingadores, tipo o Superman, mas só ali mais alguns não seria o suficiente. Vamos ter uma noção dos maiores feitos da Liga e depois dos Vingadores. Primeiro grande feito do Superman foi rachar partes da Zona Fantasma. No mesmo quadrinho, Superman enfrenta meio que o rei da Zona Fantasma, em quadrinhos mais antigos. A Zona Fantasma é descrita como maior que todos os multiversos e provavelmente maior que todo o universo. Agora, vamos comparar esse feito com o do Hulk. Hulk venceu o Hulk Titan. O Hulk Titan foi dito pelo escrito sendo uma ameaça maior que no Hulk, podendo ser tão forte quanto ele inclusive. No abriu o Sentinela ao meio. Sentinela enfraquecido destruiu a zona negativa que é também maior que o multiverso. Vamos aumentar os feitos. Como o Flash conjuga destruindo uma parte da barreira da fonte. A barreira da fonte pode conter a Perpétua, que foi o multiverso. A barreira da fonte é o mais alto da cosmologia de Serra. Vamos comparar esse feito com o feito do Mercúrio ferindo a Griever. Griever com apenas a sua unha. Sim, a unha. Venceu Franklin Richards que se autodominou superior a Thor, ou sofista prateado naquele período. Ambos os três são compatíveis a Hércules. Hércules não foi capaz de adiantar a luz da Casa das Ideias que continha o peso de toda a criação, como o que foi responsável por mais ter adiantado ao ponto de ele sozinho conseguir fechar as portas dela. A Casa das Ideias é o lugar do escritor, sendo o mais alto da cosmologia Marvel. Vamos agora falar daquele feito do Superman derrotando o Forjador dos Mundos com apenas um soco. O Forjador dos Mundos criou um hipertempo que engloba o limbo, o universo, a continuidade da terceira. O limbo é um lugar metaficcional e metanarrativo. Todas as histórias são jogadas e largadas lá, depois esquecidas. Mas temos o Doutor Estranho que bateu de frente com Dormammu. Com o poder do Dormammu, ele conseguiu afetar toda a dimensão escura. A dimensão escura é composta por infinitos universos. A dimensão escura é transfinita, provavelmente maior que o multiverso. A prasápria é dita tendo uma série de infinitos números infinitos, um maior que o outro. Os números da Marvel é dito como Olapes. Os Olapes seguem uma ordem de cardinal, superior e inferior. Cada cardinal é infinitamente maior que o outro, ou seja, a dimensão escura supera e transcende o prasápio infinito. Eu poderia falar mais sobre esses feitos, mas para o vídeo não ficar longo, vai ser apenas esses mesmos. Até porque isso já foi o suficiente para mostrar que os Vingadores podem ser superior à Liga da Justiça. Isso que nem falei dos fatores de Ash, já que personagens mais brutos, como o Hulk, são muito versáteis. De novo, temos personagens muito versáteis como Zatanna e do Outro Destino, mas isso porque eles são focados em usar Cesars. Até o Sentinela é muito versátil. Então, em questão de poderes e versatilidade, os membros ainda estão à frente. Um argumento famoso que usam para dizer que os da Liga da Justiça vencem os Vingadores é o fator speed leads pela velocidade maior. Bom, até concordo que os da Liga é mais rápido que os dos Vingadores, mas para mim não é uma diferença tão grande assim. Por exemplo, todo mundo diz que o Hulk é lento, mas na verdade é o contrário. A Marvel nunca disse que o Hulk é lento, apenas não mostrou que quis fazer tantos feitos de velocidade dele, mas mesmo considerando ele lento, os seus reflexos que deixam ele rápido. Hulk é capaz de pegar um Mjolnir indo com a maior velocidade para cima dele. Um Mjolnir que pode viajar pelos 10 reinos, que são de tamanhos de universos inteiros, que na Marvel é infinito. O Thor, que todo mundo diz que é lento, já transcendeu a barreira do infinito apenas voando. A Wanda e o Doutor Estranho são chamados de onipresentes. O nariz disse que o Bob tinha conquistado o prasalpio, espaço e tempo. Mercúrio dos Pedelitos na ver que é um ser atemporal. Sim, eu sei que os membros da Liga da Justiça têm feitos maiores de velocidade quanto se, mas não ao ponto de ser uma diferença tão gigantesca para dar Pedelitos. Então, na minha opinião, os Vingadores vencem por feitos e as, assim, passando desse nível e indo para o próximo. Então, bora logo. Aqui. Começamos a falar das dimensões da terceira, mais especificamente a quinta e sexta dimensão. Ambas as dimensões são acima da quarta dimensão, que é a dimensão do tempo e espaço. A quinta dimensão é a dimensão da imaginação, o lugar do Mensispo, um ser que tem manipulação da narrativa. Agora, os seres da sexta dimensão são seres que transcendem para a própria imaginação, ou seja, a nossa compreensão. Sendo também além das narrativas, será que os Vingadores passaram deles? Vamos ver. Mas depois, porque o primeiro desafio a passar da Speed Force. A Speed Force é o lugar de Flash, é o prasalpio e o espaço-tempo.
Digamos assim, nas artes mais atuais do Flash, foi revelado que a Speed Force era na verdade uma entidade física, que depois se desfez, assim como a Source Wall. Ela tem a sua barreira, já que a Speed Force em si, ou seja, o seu conceito, se estende até a fonte. Por mais de tudo, o Superboy e a Ravenna Crueldade já passaram dela, mostrando que ela não é tão impenetrável. Agora, será que os Vingadores passarão? Bom, creio que sim, já que a maioria deles tem feitos compatíveis para dizer que passaria. Por exemplo, o Sentinela abriu a zona negativa, que pode ser equivalente à zona fator que está acima da Prasalpia Speed Force. O Doutor Stein escapou de um literal vazio. A não existência, descrita como a praça criação mais de uma vez até, a Wanda não precisaria passar dela, já que ela tem a última porta que deixa-la acessar qualquer reino da Marvel e até mesmo acessar diferentes fixes. Assim, fazendo só a Wanda pular essa etapa e podendo até chamar outros Vingadores para ir junto com ela. O Titan que foi superado pelo Hulk base, abriu uma dimensão que a Wanda tentou prendê-lo, enquanto o Thor pode destruir a Bifrost que se estende por todo o multiverso. O resto dos Vingadores só pegariam uma carona da última porta da Wanda, digamos assim. Assim, chegando nas esferas dos deuses, venceres como anti-monitor, forjador dos mundos, Darkseid entre outros. Desses que eu falei, eu acho que os Vingadores passaria até com uma certa facilidade, até porque são os heróis normais, já mostraram uma certa vantagem em relação a esses seres. Sim, eles têm feitos muito impressionantes. Apenas o cérebro astral do anti-monitor já é o suficiente para destruir o multiverso sombrio. Mas temos feitos mais impressionantes. O motor recém-nascido literalmente abalando toda a ilha Brasil apenas chorando. Anda remodelando o tecido do prassalpio Omniverso. O único que vejo podendo ter uma luta é o forjador dos mundos. Mas apenas o Superman já foi o suficiente para pará-lo. A maioria dos heróis top tier dos Vingadores são uma ameaça até pela eternidade. Eternidade, essa que é o prassalpio multiverso com várias camadas e números infinitos de dimensões. Então, vou falá-lo do mais forte dessa camada, que é o Anti-Monitor. O Anti-Monitor foi responsável por criar uma das maiores crises que é a crise das infinitas terras. Com o seu poder, ele foi capaz de transformar infinitas terras em 52 terras, assim, transformando o pressápio infinito em finito. Mesmo todos os heróis juntos, mais o espectro, quase não conseguiram parar ele. O anti-monitor, em seu auge, daria um certo trabalho os Vingadores. Porém, ainda acredito que eles possam vencer. Por mais de tudo, o anti-monitor foi tipo o Beyonder, o seu auge. Ele parecia mais forte que hoje. Porém, muitos heróis evoluíram de acordo com a sua cosmologia crescia. Hoje, se a eternidade já vence o Beyonder para Cybercon. O Beyonder Mega atual, superior àquele Beyonder, heróis como Hulk e Wanda, são citados diretamente ou indiretamente acima do Beyonder. Então, né? As chances de anti-monitor vence são baixas. Antes de vir falar, o Beyonder, na minha opinião, atualmente é superior ao anti-monitor, já que a raça dos Beyonders estão fora do próprio universo. Assim, estando acima da eternidade. Agora prepare-se pessoal, porque iremos aumentar ainda mais o nível. Aqui onde a dificuldade aumenta em níveis transcendentais, literalmente, sendo a penúltima maior camada da cosmologia. As camadas dos monitores são não monitor ou multiverso. Um está muito acima dele. Falando sobre o Mandrake e o Superman, a armadura cósmica mais especificamente. Eles não estão acima da Perpétua porque foi ela que criou eles. Na verdade, os dois para mim estão apenas um pouco acima dos filhos da Perpétua, por eles ter aparecido pouco. Não teve muito tempo de mostrar tantos feitos assim, mas ainda os que eles mostraram, mas sem ficar acima dos que mencionei anteriormente. Bom, vamos logo falar deles e se os Vingadores passariam ou não. Só o Superman, a armadura cósmica, conseguiu segurar o Limbo nas mãos. O Limbo é uma estrutura metaficcional e metaconceitual, tendo um lugar que guarda as histórias esquecidas. Matérias e memórias se desintegram completamente. Nada pode ser destruído lá porque não tem nada para destruir lá. O Superman e Shazam, quando acessou esse lugar, os dois se deparam com um livro de infinitas páginas, mostrando assim que no limbo contém infinitas histórias. No limbo existem muitos mundos dentro de mundos e reinos envolvidos em outros mundos. O limbo é um lugar mais distante do multiverso. Com isso, devemos falar do hipertempo, já que um hipertempo não só engloba todo o limbo, como engloba toda a sua continuidade também, mostrando que no hipertempo contém infinitos limbos com todos os seus conceitos metaficcional e metanarrativos.
O hipertempo é o segundo conceito mais poderoso de AD, só ficando atrás do contínuo divino, que é o parasalpio cosmo do mapa. O hipertempo não é apenas um espaço e tempo, até porque ele literalmente transcende o parasalpio espaço e tempo. Se ele fosse apenas um espaço-tempo, aí não englobaria o limbo, todas as crises, eventos e eras só é o começo, porque o verdadeiro nível real do hipertempo é basicamente imensurável. Isso só não para o forjador dos mundos que criou essa, digamos, estrutura, como para o Superman na armadura cósmica. Já que para você que não sabe, mas ele é a junção do Superman e Ultraman. O Superman normal já é mais forte que o forjador dos mundos. Imagina a junção de dois. Então, com tudo isso, agora sabemos que provavelmente o Superman e Mandrake são seres metaficcional e podem afetar ou até mesmo destruir infinitos limos. Então, como os Vingadores poderiam lidar com isso? Bom, a Wanda e o, por exemplo, podem ser considerados seres também metaficcional usando todos os seus potências. A Wanda, por exemplo, ela está fora do grande desenho que é as parasalpia e as amarras do acima de tudo, mostrando que ela é livre de suas escolhas, enquanto o é o contrapso do escritor, tendo uma conexão do abaixo de tudo mesmo na sua forma base. Por mais de tudo, só acredito que esses dois que têm mais resistência à manipulação do roteiro e enredo. O resto, por exemplo, o Thor, foi afetado pela magia da amor que é uma magia do roteiro e enredo. Então aqui muitos Vingadores passaram mal para passar, por mais de outros tiverem dando conta até mesmo sozinho. Outra ameaça era a adaptação da armadura cósmica, mas não é um problema tão grande em relação à manipulação do plot, já que os Vingadores podem segurar o Hulk, que também tem adaptação de um jeito diferente mais tenue. Agora, já que falei do limbo e do hipertempo, vamos falar mais sobre a cosmologia da Marvel, mas especificamente do vazio e as probabilidades. Falando primeiro do vazio, ele está além da criação. Apenas os aspectos do Oblivion, o vazio absoluto, já são equiparáveis à eternidade que é a parasalpia e a criação. Na Marvel, existem vários vazios, todos descritos de maneiras diferentes, mas seguindo a mesma ideia de além da criação. Por exemplo, a anti-árvore é um vazio que está além da morte e vida, sendo um lugar sem espaço e tempo. Os vazios do Doutor Estranho é descrito como uma criação de não existência, o literal nada. O Amasumi Kabushi é o vazio que se compara para a salpa e a criação, podendo até mesmo sendo superior a ela. Com tudo isso, sabemos que na verdadeira forma de Oblivion transcende para a salpa e a multi-eternidade, com isso transcendendo até os enredos e os roteiros da eternidade, porque apenas seus avatares são descritos como supervisores de histórias, voltando assim a eternidade em sua verdadeira forma como metaficcional e metaconceitual, o vazio. Deve ser uma das coisas mais antigas da Marvel, podendo ter vindo antes de até mesmo o primeiro firmamento. Agora, falando das probabilidades, ele está quase do top tier da hierarquia Marvel, estando próximo de Jeter, a casa dos escritores. Falando como ela funciona, é dito que toda a história passa primeiro pelas probabilidades, já que é as probabilidades que escolhe se aquela história vai passar ou não. As probabilidades também é um metaficcional e metaconceitual, todo é derivado das probabilidades e impossibilidades. Todas as histórias, roteiros e enredos teve probabilidades de existir e não existir por vários dos personagens, o motor podendo destruir a Brasil e consequentemente seu aspecto que é a anti-árvore ou anda sendo dita como o método das probabilidades. Já deixam-nos com totais, indícios de vencer o Mandrake e Superman na armadura cósmica. Agora, vou ter que resumir aqui, já que entre o poder e do Superman na armadura cósmica e Mandrake, não muda muito. Eu provavelmente vou falar a mesma coisa, falando primeiro da Perpétua. Por mais de tudo, ela ainda foi facilmente contida com os pedaços da fonte. Os Vingadores, com os seus poderes totais, mostraram capacidades de destruir quase não toda a criação. O Batman Queer e a Mulher Maravilha foge dos mundos os Vingadores poderiam se lidar, mas aqui já seria um problema. Ou se Batman e a Mulher Maravilha ameaçavam matar as mãos. As mãos queriam destruir todo o multiverso da Comics, quando as mãos viu a Mulher Maravilha vencendo e sacrificando sua vida pelo multiverso. As mãos decidiram voltar atrás e restauraram todo o multiverso, assim, formando o universo, ou seja, o pulo entre a Perpétua aqui é grande, ainda mais contando o fato de que o Batman queria ter derrotado a Perpétua. Isso porque não mencionei os poderes do Doutor Manhattan, que apenas uma pequena parte já foi o suficiente para a Mulher Maravilha quase derrotar a Perpétua. Aqui, os Vingadores teriam que usar mais suas habilidades do que realmente o fator físico. Agora, falando dos arcanjos, Miguel, Gabriel e Lucifer, aqui ainda os Vingadores teriam dificuldades maiores, mas acho que os Vingadores ganharam porque seus feitos são similares aos feitos do Thor. Sim, calma, vou explicar.
O Lucifer Morning está, por exemplo, pode adiantar uma explosão parecida com um Big Bang que poderia destruir toda a criação. Rasgou o livro do destino que estava escrito toda a criação. Saiu da criação e voou no overvoid. Matou Miguel, que com seu poder dado a Deus, criou um novo universo com uma explosão vista uma vez. Lucifer também criou o seu próprio universo, falando de outros arcanjos como Miguel, por exemplo. Conseguiu vencer com bastante facilidade o espectro em sua verdadeira forma. O espectro bateu de frente com anti-monitorados. Agora, vamos dar uma analisada nos feitos do Thor contando a cosmologia também. A maioria dos feitos do Thor se consiste em destruir a árvore dos mundos. O que é a árvore dos mundos? As árvores dos mundos. Se consiste na própria criação da Marvel, cometendo os infinitos multiversos e universos da Marvel. Aí o Brasil tem 3 galhos principais. Eles que conectam todo o universo. Visto, pegando e usando apenas um de seus galhos, já foi o suficiente para criar o seu próprio multiverso. A Brasil foi dita como o coração e o núcleo da própria criação. A Brasil é o começo do espaço-tempo contínuo. É dito que os deuses asgardianos são na verdade apenas avatares que complementam os infinitos gramas de Sarvor. Na frente da Brasil, vemos várias variações do Thor, só reforçando ainda mais isso. A própria contém reinos inacessíveis que só podem ser acessados por meio dela. Por mais nada, os reinos são ditos como universos inteiros, um maior que o outro. Teorizam que na Brasil contém um metaverso aquático com infinitos universos. O conceito aquático se consiste na teoria das infinitas probabilidades de que cada evento gera um novo multiverso formado. Isso é explicado muito bem na Marvel. A Brasil foi dita como inacessível. Essa teoria é mais reforçada pelo seu avatar, onde continha a costa distante, que é um lugar além do espaço e tempo. Um ponto inacessível para vida e morte. A Gaia, que é a representação da vida, é um Elder God, ou seja, veio antes da criação, enquanto a morte tem acesso ao reino do Bulual e pode segurar o ovo cósmico. O reino do Bulual é o ponto mais alto da contraparte da Cabala. Já o ovo cósmico, quando chocado, literalmente cria um universo inteiro. Thor mostrou o poder de destruir a Dia Brasil, suportando até coisas capazes de destruí-la também. Por exemplo, ele aguentou a espada de Odin amplificado com sua armadura cósmica projetada para enfrentar celestiais. Enquanto isso, em outras artes ele ergue essa mesma árvore na força bruta. Isso é mostrado frequentemente. Posso fazer uma lista de quantas vezes ele mostrou o poder de destruir a Dia do Brasil. Por mais de tudo isso, Lucifer Morningstar tem declara-se melhores. Por mais de ambos terem mostrado as capacidades de destruir toda a criação, Lucifer ameaça até a existência de Deus. Vou falar de Deus do te presente depois, mas falando logo, te presente tem declara-se melhores do que o Thor. Assim, deixando Lucifer acima. Então o que eu queria mostrar com isso? Simples. Se dele ter feitos equiparável a um membro dos Vingadores, já mostrar que outros que têm feitos, declarações e outros fatores acima do Thor, já pode vencer o Lucifer, mas usando o fato que é o poder de todos os Vingadores. Ainda há menos chances para o anjo sair de vencer. Isso vale para outros arcanjos, que também mostraram um poder que rivaliza com a presença. Com isso terminamos a hierarquia dos monitores. Agora que chega o último da hierarquia, a próxima camada que vai além de si. Vamos lá para ela então. Aqui onde os Vingadores têm que enfrentar problemas muito maiores do que apenas um personagem que pode destruir toda a criação. Aqui, os personagens superam fora da fonte, ou seja, de toda a criação. Falando da própria camada, ou seja, o próprio overvoid. Ela é a representação da página em branco. Aqui adiante, os Vingadores têm grandes chances de perder. Falando mais do overvoid, ele representa a própria página em branco. O overvoid é um ser ciente das coisas. A Perpétua precisou de seus pedaços para fazer as esferas dos monitores. No overvoid adiante, não existe mais cosmologia. A cosmologia é até a fonte para baixo. Falando em fonte, o overvoid é conceitualmente acima dela. A fonte conceitualmente é a representação do contínuo divino, ou seja, a própria criação acima de tudo e todos. No caso, para os Vingadores tentarem enfrentar o overvoid primeiro, eles precisariam passar primeiro da fonte. Até porque, para você enfrentar um inimigo transcendental, você precisa primeiro passar do oponente que ele transcendeu. Sim, o overvoid por essência transcende a fonte. Bom, falando como eles iriam passar pelo menos da barreira da fonte, nós precisamos entender quem já destruiu a fonte. O Superman e Flash com ajuda já conseguiram quebrar a barreira da fonte na força bruta. Ou seja, a fonte é por essência destrutiva. Falando dos mais brutos como Thor e Hulk, esses dois
têm totais condições de destruir a fonte, já que ambos têm feitos compatíveis a isso, seja o Hulk evaporando a manifestação física de Deus, seja Thor podendo destruir a diga do Brasil. Se contamos versos mais recentes, podemos falar de um Jomir do Thor rachando um Jomir dos Thoranos que é indeciso de ser um Eldar, assim como o Hulk quebrando as correntes do primeiro firmamento que segurava Sérgio como a parasalpa e a eternidade, enquanto outros como Wanda e do outro Estranho, também feitos para isso. Doutor Stein, em várias vezes, superou Dormammu em seu domínio. Dormammu, em seu domínio, pôde assolar a multi-eternidade, enquanto a Wanda venceu a Griever, que fazia parte das 13 entidades cósmicas principais do multiverso, que incluía a Rainha Nunca e a Eternidade, mostrando que ambos podem destruir toda a criação. Podem destruir a fonte, mas, e agora? Como os Vingadores passaram do Overvoid, vocês devem estar falando que só por o Overvoid ser meio que o vazio. Personagens que podem destruir o vazio podem vencer o Overvoid, mas não é bem assim, já que o Limbo é considerado um vazio, mas ainda está abaixo do Overvoid. O Overvoid não é só um vazio, mas sim um metaconceito acima da ficção. Entre muitas aspas, aqui, os Vingadores com Thor e do Doutor Estranho, que faz parte dos 4 mais fortes dos Vingadores, mas tudo não está perdido. Ainda temos 2 bem importantes, que é o Hulk e a Feiticeira Escarlate. O do Hulk é muito discutível, já que ele não precisa só estiver no seu auge, ou seja, no seu modo quebra-mundos, mas sim usar todo o seu potencial. O Hulk, como eu disse, tem a ligação do prassalpio abaixo de tudo. A hierarquia do abaixo de tudo é similar à hierarquia da Cabala, mas não vou entrar muito a fundo, já que eu já fiz um vídeo escalando o Hulk na hierarquia Marvel. Vão ver lá, mas resumindo, o Hulk está na Darat, ou seja, na hierarquia das probabilidades, que está acima da Sala Branca e Kent é também conhecido como a Prassalpia Página em branco. Já Wanda, ela está chegando no nível prassálcimo da Rainha Nunca, que é um método das probabilidades e impossibilidades, já que ela é dita como também um método das probabilidades. Aqui os Vingadores até podem passar, mas muitos já foram de bases. Agora, falando mais do The Presence Team, ele não é top 1, mas, mesmo assim, ele é extremamente poderoso na sua conversa do Lucifer, quando ele supostamente fugiu dos planos de Deus. Ele diz que, na verdade, ele não escapou de nada, já que na história que ele diz, do rei macaco e o Buda, ele faz uma metafora que o Buda é o macaco é o Lucifer e os 5 universos eram o Overweight. Na história, a presença diz que por mais do grande feito do macaco, o máximo que ele fez é arriscar a mão do Buda com o seu nome. Ou seja, isso mostra que o Overweight é apenas uma parte de seu corpo divino. Aqui os Vingadores teriam muito mais dificuldades, mas o seu presente se mostrou não ser tão invencível assim. Até porque é dito que o poder de todos os arcanjos juntos poderiam rivalizar com a presença. Na minha opinião, com o poder de todos os Vingadores, podem superar os arcanjos. Então, aqui os Vingadores podem vencer, mas com muitas chances de perder do processo, enquanto personagens como Concord, Leviathan das histórias, Tom Taylor, são inferiores ao The Presence por depender do Overweight. Agora, vamos para os 3 que realmente os Vingadores não têm chances. Uma menção honrosa para o escritor, porque todo mundo diz que ele é o top 1, mas discordo, já que a única coisa que ele mostrou é manipulação do roteiro e método. Aqui tem personagens que transcendem esse conceito, mas só menção honrosa dada, vamos falar do primeiro, que é a grande escuridão. A grande escuridão veio antes da criação e de Deus, tanto que é dito que antes de tudo subsiste a escuridão, até Deus mudar isso, só para ter noção. Isso é um overweight comparado à grande escuridão. Falando mais sobre os avatares da grande escuridão, temos a Ravena Crueldade, que simplesmente estava destruindo as esferas dos deuses, a Praleia, que também é um aspecto da grande escuridão, iria consumir todo o multiverso. A Praleia veio até antes do Prassalpio Deus. Outro avatar é o Darkseid Mega, onde é muito superior ao psíquico que podia sair da página em branco, ou seja, do Overweight. O Prassalpio Darkseid nessa forma virou o narrador, mostrando mais uma vez que só os avatares da grande escuridão são além da criação, podendo até ser superior a Deus. Agora, temos o Divino Presença. Diferente como pensam, não acho que o teu presença e divina presença são os mesmos seres, porque a presença divina engloba até o vazio da escuridão. Tudo da criação é um pensamento do mar da eternidade, que é ele. O divino presença transcende toda a criação, enquanto o teu presença é limitado à sua criação e conceito. Por fim, outro. Quero dizer, outros que os Vingadores nem interagem é os Unimos. Os Unimos são seres que fartam de comidos como entretenimentos. E quando não estão satisfeitos,
Eles simplesmente podem usar um botão que apagaria tudo de commits, sendo muito, além de absolutamente tudo da editora. Para eles, os Vingadores só seriam apenas peças de diversão, sendo assim, os mais poderosos da commits, assim acabando com tudo e os Vingadores. Na minha opinião, os Vingadores poderiam ganhar de 905 para 907% do verso. Antes de tudo, eu também gosto de commits. Apenas os Vingadores que estão de níveis de entidades cósmicas. É bem mais pé no chão em comparação ao Marvel. Por mais disso ser bom de certa forma, já que todo mundo quer saber de escrita e não cosmologia. Até rimou. Bom, esse foi o vídeo. Agora vem a finalização. Bom, eu vim aqui para dizer que tive muitos problemas para fazer esse vídeo, seja pela sua duração, seja também por questão familiares. Não entrarei em detalhes, mas saiba que eu te luto por alguém muito querido. Por isso, se demora toda, mesmo assim, acho que consegui fazer um bom trabalho. Obrigado por tudo, galera.